Fala, seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que tenham tido uma semana abençoada. Então, gente, hoje para vocês é sábado, né? E sábado é dia de devocional, pela glória e honra e louvor do Senhor. Então, hoje vamos para mais um devocional semanal, que se encontra em Hebreus, capítulo 10. Vamos iniciar pelo versículo 22 e 23, e a gente vai lendo alguns alternados, beleza? Bom, então vamos lá, versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de Deus, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Gente, hoje eu quero falar sobre perseverança. E a perseverança vai ser a única forma da gente conseguir se manter na vontade de Deus. Toda e qualquer outra coisa que a gente queira tentar colocar no lugar que não é de Deus, não vai rolar. E como é que se persevera no Senhor? Primeira coisa que Papai do Céu traz aqui em relação ao nosso coração, cara. Porque ele fala aqui, ó, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Cara, não tem como a gente ter mudança de vida se o nosso coração ainda permanece o mesmo. O sangue de Jesus tem esse poder de curar e lavar o meu e o seu coração. Se a gente se nega a entregar o nosso coração para Ele e falamos que a gente somos dele, mas o coração não é dele, e o coração aqui vai representar o centro das nossas emoções, a gente vai estar perdido. A gente só vai estar vivendo uma vida onde não faz sentido. Talvez vai parecer fazer sentido estar com Jesus, mas no final não vamos estar com Deus realmente. Tudo e qualquer coisa que tiver, qualquer vento vai tirar a gente de onde Ele quer que a gente esteja. E aí vem pro versículo 23 que a gente também leu. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Cara, isso aqui é lindo. Porque aquele não só. É porque, primeiro, que aquele que prometeu é fiel. Então, se você tem a promessa de Deus, já saiba que ele é fiel para cumprir. A gente começa daí. Ele não é uma pessoa, um homem, um cara ou um Deus impulsivo. Quando ele fala, ele vai falar assim: vou falar para te agradar. E depois ele, poxa, mas agora não dá para me fazer, né? Naquela época até dava, mas pô, foi mal. Não. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele te diz é porque já é uma realidade. Não foi uma coisa que ele acordou em um dia e falou, hoje eu vou fazer isso na vida dela, ou na vida dele, e amanhã eu não vou fazer mais. Não, cara. O que ele fala, o que ele faz é decreto. Então a gente não pode pegar e imaginar que o nosso Deus é um Deus volátil. E isso permanece o que a gente falei de perseverança, porque a perseverança vai permitir que nos dias que a gente acha que ele esqueceu da gente, ou porque ele não tá falando muito, ou porque ele tá quieto, porque Deus tá quieto, às vezes ele não quer falar. Às vezes ele só tá tipo assim, cara, eu tô com você, e tá tudo bem, agora eu preciso que você passe por esse momento, que você fique com a última palavra que eu te entreguei. Isso é coisa de filho maduro, né? Quando você sai de casa e o seu filho já é maduro, já tem, sei lá, seus 18 anos, você dá uma ordem pra ele e você não fica ligando toda hora pra saber se ele fez. Você fala, olha, eu quero quando chegar a louça limpa. A louça vai estar limpa quando você chegar. Entende? Em nome de Jesus. E é a mesma coisa o Senhor com a gente. Se ele já deu a ordem e falou, cara, olha, eu vou te dar tal coisa, saiba que ele vai te dar. E perseverar nos dias difíceis vai ser a única forma da gente não enlouquecer e achar que Deus abandonou a gente. Por quê? Porque ele não é o tipo de pessoa que abandona. Por isso a gente precisa perseverar nele e saber que ele é fiel. Mas ele vai falar, tipo assim, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Cara, isso aqui é maravilhoso, porque não adianta só eu falar de Jesus para você, ou você só falar de Jesus para outra pessoa. Se a gente não se apegar no que a gente prega de verdade, a nossa vida vai ser extremamente vazia. Não existe um evangelho teórico. Eu não tô olhando para vocês, que eu tô gravando no carro hoje, pela glória de Deus ele chegou, que Jesus é bom, e o diabo não presta. Aí o flash tá direto na minha cara, né? Aí se eu olhar pra vocês eu não consigo ler, por isso que a minha leitura ficou pior do que já é ruim já normalmente. Mas que se a gente não. Se a gente é um cristão, um evangelho teórico, nada vai fazer sentido. E não só não fazer sentido, a gente vai querer falar de Jesus como se fosse algo que
é maravilhoso, que ele é, e vamos nos perder, e já perder em todo o rolê. Porque uma hora vai ser necessário, ele vai trazer situações para nossa vida que ele vai provar a gente. E essa aprovação não é uma aprovação do caráter de que ele não sabe se você vai ser aprovado ou não, então ele tem que te aprovar para saber se você está apto a passar pelo um teste para ir para o próximo nível. Não é essa visão a aprovação de Deus. A aprovação de Deus é uma aprovação que ele sabe que você, que você vai vencer a aprovação e ele precisa mostrar para você quem é ele. Então ele vai te colocar num lugar onde você ainda não conheceu uma certa parte do caráter dele e você vai se jogar nesse caráter agora. E aqui a gente está falando sobre perseverança. Perseverança não tem como falar de perseverança, tem que falar de confiança. Entendeu? Igual a gente falou, tipo, não tem como a gente não falar que Deus é maravilhoso se a gente não se apega à esperança da fé que a gente professa. Que ele é maravilhoso, que ele vai chegar e que vai dar tudo certo. Porque mais cedo ou mais tarde vai chegar a hora que ele vai falar assim, ó, beleza, agora tudo que você pregou é verdade, agora vamos viver. Porque a vida com Jesus é uma eternidade, assim, até ele voltar, né? Até ele voltar, vai ser uma vida onde ele vai estar tirando partes nossas e colocando partes dele. Então não tem como a gente viver realmente uma vida em que o meu coração é só meu, ele é duro, eu não vou deixar que Deus entre e tudo mais, mas eu vou lá e vou falar que ele é bom. E talvez por um medo de ir pro inferno. E se você tá nesse ponto, irmão, eu te convido a conhecer o Deus, se relacionar com o Deus de amor. Porque você vai começar a entender que o inferno não é um lugar só de tormento. É um lugar distante da presença de Deus. E quando você entende que o mais precioso é estar com Ele, estar no céu só vai fazer sentido se Ele estiver no céu. Entende? Que é meio talvez até contraditório o que eu vou dizer. Mas que só vai fazer sentido ir por céu se Ele estiver no céu. Se Ele não estiver no céu, entendeu? Por isso que a gente quer ir pro céu. A gente quer ir pro céu ver Ele. A gente não acredita num céu que, existe o céu, onde tem os anjinhos, o inferno tem os demôniozinhos lá, e um governa o outro. Cada um governa o seu. Não. A gente crê num Deus que governa sobre todas as coisas. Então, irmão, a gente precisa estar pronto para poder confiar na esperança que a gente professa, cara. A gente vai hoje seguir para onde ele está mandando, por quê? Por causa que não vai ser só a palavra de Deus, que ela é muito importante, ela me faz eu crer, e é ela que não me deixa ser enganado, e ela é o top do top do top do top. Mas agora a gente vai pegar essa palavra que é maravilhosa, e a gente vai pegar, vai encarnar ela na nossa vida, e a gente vai viver o que está aqui. E aí, irmão, aí não tem como. Aí não tem como você. Aí você vai realmente conhecer a Deus. E quando você realmente conhece a Deus, tu vai ver que não é só o seu coração. Entendeu? Perseverar não vai ser mais uma escolha de que eu vou perseverar porque eu não tenho mais opção. Mas é porque se eu não persevero, eu me distancio daquele que me chama para perseverar, que é Jesus. Eu não quero me distanciar dele. Vira um relacionamento realmente como um casamento, onde a sua vontade é fazer com que Jesus se sinta bem e que Jesus se sinta não só acolhido, mas livre para andar na sua casa, que seja tudo muito lindo e maravilhoso. Porque quando ele vai embora, tudo perde sentido. Não importa se você tenha dinheiro, se tenha fama, se tenha casa, se tenha carro, não importa o que seja. Isso nos leva ao versículo 35 e 39, que é 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Irmão, mais uma vez, estar com ele é a melhor coisa. Perseverar nele. Não é só no milagre que talvez você esteja precisando. E provavelmente você tá, porque eu também tô. Todo mundo tá precisando de um milagre. Isso é da vida. Mas que perseverar nele vai me fazer ver ele. É esse Deus maravilhoso que me encontrou e que mudou toda a minha vida. E no versículo 39 temos que nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Irmão, agora o último tópico de perseverança é: não retroceda. Pô, tá difícil, cara, não retrocede não. Tem um milagre te esperando em Deus e existe o maior dos milagres lá no final, que é quando você vai encontrar Jesus e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não retroceda. Eu acho que eu falei que o tema seria perseverança, mas não, cara, acho que o tema é não retroceda, irmão. Não retroceda. Então, gente, então é isso. A gente finaliza hoje com o nosso devocional semanal. E, ó, mais uma vez, que a gente sempre tem falado, coloca essa palavra em prática. Não retroceda. Por causa que ele tá aqui pronto. Tá falando para você como uma criança que tá aqui tentando andar
meio desengonçado, um pai falando, vem pra mim. Então, essa é a visão do Pai do Céu hoje pra você. Tá bom, meu querido? Então, Deus abençoe. Uma semana abençoada. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado. Curte, comenta, compartilha, coloca um sininho de notificação. Tem certeza que vai ser bênção na sua vida. Gente, se cuida. Amo vocês. Fui!